Olá, eu sou Alice Gomes, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Arte Despojada. Então já iniciamos o centro da mandala. Eu vou explicar ao longo do vídeo por que eu já comecei o vídeo com a mandala já com o centro pronto. Então aqui, pessoal, com o palito de churrasco, que vocês já sabem que é um instrumento muito presente nas minhas pinturas, e a minha agulha, que é um dos principais instrumentos da minha pintura. Vou começar aqui esses movimentos que vocês tanto gostam, que é a pétalazinha. Já me pediram até para fazer um tutorial mostrando os movimentos separados, só como eu faço as pétalazinhas, esses puxadinhos, né, que vocês chamam, só como eu faço o movimento do pavãozinho, da florzinha. Eu vou tentar trazer vídeos assim mais específicos, mas enquanto não, vamos seguindo dando as dicas aqui, já fazendo uma mandalinha, né? Então, pinguei lá em cima com o palito de churrasco e arrasto com a agulha para ficar um ponto bem fininho, para ficar um traçadinho bem fininho lá no final, que essa delicadeza dá toda a diferença, né? Tô utilizando aqui, vocês perceberam, o gabarito que eu sempre uso. Essa é uma mandalinha de 7 centímetros. Então, vamos seguir aqui, ó, fazendo o movimento da pétalazinha. Agora com a outra cor, eu vou colocar para vocês as cores na descrição do vídeo. Observem, pessoal, que quando eu vou chegando nos últimos pontinhos, eu pego tinta de onde eu já pinguei antes, para que o ponto fique muito delicado ainda. Porque se eu pingar novamente, eu não cheguei ainda no final da pétalazinha, igual nesse movimento, por exemplo. Se eu chegar lá no final e não tem tinta mais na ponta da agulha, não pinguem no pote de tinta, de onde vocês estão coletando a tinta para colocar na mandala. Peguem um pouquinho de tinta de onde vocês já pingaram, tá vendo? Que eu vou voltando Se eu vejo que não é o suficiente, daí eu pingo com muita delicadeza lá no potinho e venho descendo novamente. Mas, às vezes, pingar onde nós já pintamos faz com que a tinta fique numa quantidade bem pequena na ponta da agulha. Então, quando eu fizer o próximo ponto lá onde eu preciso, ele vai ficar bem delicado, da maneira que eu preciso, e não vai ficar bem gordo e cheio de tinta, como se eu tivesse pegado a tinta lá na tampinha. Entendeu, pessoal? Então, essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo, com a prática mesmo. Por isso que eu digo que a prática do pontilhismo ela é muito importante. Porque nos primeiros pontos eu não tinha essa delicadeza que eu tenho hoje. Porque eu não tinha esse conhecimento, essa destreza, né, com a tinta, com os instrumentos que eu uso. Porque eu uso instrumentos mesmo que a gente pode encontrar em casa muitas vezes, e não necessariamente eu tenho utilizado boleadores específicos para pontilhismo. Então isso mostra que a gente vai se adaptando também aos materiais que nós temos disponíveis. No meu caso, eu vou me adaptando como eu uso a agulha da melhor maneira, mas se você tiver um boleador, às vezes você usa os meus vídeos apenas como uma ideia, às vezes de cor, por exemplo, e aí você vai se adaptando ao seu instrumento, utilizando a minha ideia, talvez, mas utilizando o seu instrumento e se adaptando ao que você tem disponível aí. Então, se você não tem essa agulha que eu utilizo, muitas pessoas me perguntam, onde você comprou essa agulha? Se você não tem essa agulha específica, procura algo que tenha uma ponta muito fina, às vezes um palito de dente, e vá adaptando. E só não deixem de pintar, porque não tem material específico, porque não tem um boleador, porque não tem um pinta-bolinha, como muita gente chama, com qualquer coisa, um palito de churrasco, como eu já mostrei pra vocês, e uma agulha qualquer que você encontra num armarinho qualquer. Tem agulha pra costurar jeans ou couro, porque eu acredito que seja pra essa finalidade, essa agulha aqui que eu encontrei, porque ela é bem longa e grossa, né? Mais grossa que uma agulha normal de botar um botão numa camisa, por exemplo. Então, eu acho que ela é para costurar tecidos mais grossos. Então, vocês podem procurar por ela sim
num armarinho, por exemplo. E aí vocês veem essas bolinhas coloridas, eu coloquei para ela ficar num formato mais anatômico. Então eu fui me adaptando, gente, com a prática. Eu fui entendendo o que eu precisava, o que seria mais adequado para o estilo de pintura que eu estava desenvolvendo. Então é isso. Eu quero instigar vocês a descobrir também qual que é o limite de vocês. E falei tanto que já finalizei aqui as pétalazinhas com aquele movimento das bolinhas que a gente já conhece. E agora, tá vendo, ó? Com o mesmo palito de churrasco que eu tô pingando lá em cima, eu vou arrastar ele até o final. Por que agora eu não usei a agulha que eu peço, que eu falo para fazer traçados tão finos? Ó, dando umas batidinhas aqui no início, ó, eu faço escorrer bastante tinta aqui no início. E aí eu vou arrastando. Só que a ponta do meu palito de churrasco já fica quase livre de tinta. E é onde eu consigo o traço mais fino. Para um movimento mais longo como esse, tá vendo? Porque eu tô fazendo uma pétala bem mais esticada do que a que eu fiz primeiramente, tá vendo? Então dei as batidinhas e venho arrastando a tinta. E aí ela fica bem fininha, mesmo com palito de churrasco. Sem precisar usar agulha, eu consegui fazer um traçado fininho lá no final, fino e delicado. Então, com a prática, a gente vai pegando esses macetes. Então, eu tô aqui para ajudar vocês e já para adiantar esse processo, né, de descoberta da pintura, já que eu descobri que dessa maneira é mais fácil, por que não passar esse conhecimento para vocês? E realmente estou muito feliz de fazer esses tutoriais. E seguimos aqui agora, ó, depois do bastãozinho que eu fiz ali com palito de churrasco. Vou continuar a ideia de uma flor mesmo, gente. Agora com um tom verde. E vou explicar agora pra vocês a escolha das cores, o porquê que eu comecei essa mandalinha tão de repente. Ela tem um nome já muito especial, vocês devem ter visto aí no título, chama Cores do Meu Amor. E realmente são cores que o meu amor, Leandro Albanese, escolheu. Eu fui pintar e falei, amor, escolhe alguma cor aí. Aí ele parou na minha caixa que eu guardo as minhas tintas e escolheu 5 cores. Vocês estão vendo 3 aqui já. E de repente eu decidi começar a filmar ela. Falei, não, eu acho que essa mandalinha hoje vai sair muito especial. Então eu acho que eu vou filmar. Então por isso que eu comecei já com o centro iniciado. Só que aí eu decidi realmente não apagar para seguir da maneira que já tinha iniciado a mandala, com os pensamentos que eu já tinha em mente. Então por isso que eu não quis apagar. E o nosso tutorial começou assim já de uma maneira um pouco avançada. Porque geralmente eu mostro as tintas antes, as cores que eu vou utilizar. E hoje eu já tava com o centro pronto, já tudo organizado. Então é isso. Ela é toda especial para mim hoje, com essas cores que o meu amor escolheu. Então eu vou aqui num misto de ensinar para vocês a técnica e mostrar o quanto o pontilhismo tem sido especial para mim, o quanto essa mandalinha tá sendo especial para mim. Essas cores muito especiais. Seguimos aqui, ó, tá vendo? Vou na mesma ideia de uma florzinha. E aí vou com a primeira fileira com um pontinho pequenininho até um ponto mais extenso. E aqui eu já paro antes, ó. Por mais que eu sei que tem espaço, eu prefiro não arriscar e acabar colocando um ponto em cima do outro. Então a segunda fileira da pétalazinha eu acabo não chegando até o final, se o espaço permitir, mas para manter uma simetria a gente tenta fazer sempre movimentos parecidos, né? Então a primeira fileira, ó, tá vendo? Estica até aonde vai bolinha. Tá vendo? Vai até o final. Ó, aumentar aqui essas bolinhas. E agora já na segunda fileirinha eu venho até o limite, ó. Tentando não encostar no rosa com a tinta verde, para não misturar as cores. Se vocês observarem em alguns pontos, tá vendo que as bolinhas elas se unem mesmo? Acontece, pessoal, é muito comum. Principalmente se a tinta estiver fresca, se for um tubinho de tinta nova, ela é um pouco menos densa.
do que quando a gente já usa ela há algum tempo, porque ela vai ressecando, né? Ela é uma tinta à base de água, então ela vai perdendo o líquido ali conforme a gente vai utilizando e ela vai realmente ficando menos expansível. Quando a gente coloca a tinta no acrílico, não é como colocar a tinta num MDF, por exemplo, já com a base preta pintada. Estamos colocando uma tinta sob uma base acrílica aqui nesse caso, é uma base lisa. Então, se a tinta ela tiver um pouco mais nova, acontece dela ter uma pequena expansão depois que nós fazemos o pinguinho. Então, justamente a prática, ela vai nos orientando. Quando aquela tinta tá um pouco mais nova, até onde eu posso pingar tão próximo. Olha, eu tive um problema com a filmagem e perdi um pedaço do meu vídeo, porque eu achei que estava filmando o celular e não estava. Mas enfim, continuando na ideia que nós estávamos, com a prática a gente vai pegando todos esses macetes, tanto do instrumento que a gente usa, como eu falei, se é uma agulha ou um boleador, tanto quanto a tinta. A gente vai aprendendo a trabalhar com a tinta. E vocês vão ver que em muitos pontos aqui na minha mandala, a tinta encostou. Gente, não tem problema nenhum nisso. É uma técnica muito delicada. Quanto mais simetria a gente tiver, ótimo, perfeito. Mas não se prendam a detalhes tão específicos, tipo, ai, encostou uma bolinha na outra, não consigo fazer bolinhas tão próximas. É questão de tempo, porque vocês conseguem sim. Vocês entrando nesse mundo do pontilhismo vão ficar apaixonados, eu tenho certeza. Porque, mais uma vez, eu digo que isso aqui virou a minha terapia. De verdade, tem sido muito gostoso aprender esse universo do pontilhismo. E ainda mais poder passar isso para vocês tem sido para mim também muito importante. Compartilhar esse conhecimento. Ó, cortando aqui um pouquinho. Agora esses strass, vocês viram como eles são bem pequenininhos? Eu vou usar um deles, ó, para pôr aqui no centro. E o lápis vocês encontram também no Mercado Livre. Se vocês comprarem esse potinho de strass que eu mostrei para vocês agora há pouco, procura lá como strass para unhas. E daí vocês vão encontrar muitos anúncios, com certeza, e muitos deles já vêm com esse lápis que pega as pedrinhas com muita facilidade. Então, vocês encontram no Mercado Livre, tá, pessoal? Assim como esse disco, que muitas pessoas me perguntam dessa base que eu uso para pintar. Ela é uma base acrílica, vocês encontram no Mercado Livre como base acrílica para biscuit. Diversos tamanhos vocês vão encontrar. Eu geralmente uso de 5, 7 e 10 centímetros. A partir disso, às vezes eu uso CD e DVD que tem 12 centímetros. Só que para peças maiores eu tenho utilizado o MDF já. Mas nesse caso, gente, o acrílico ele facilita muito a nossa vida, porque a gente pode usar sempre esse mesmo gabarito que eu uso embaixo e não precisa fazer a marcação em todas as mandalas. Com essas marcações, eu vou desenvolvendo várias ideias diferentes, tá vendo? Ó, fazendo esse movimento aqui agora com vocês, ele fica parecendo uma conchinha, tá vendo? Eu usei o tempo todo a marcação do gabarito. Agora aqui, tá vendo, ó, eu usei a linha aqui, tá vendo, essa parte de cima dessa linha. E agora eu vou mostrar pra vocês que o próximo pontinho, eu vou usar essa mesma linha, só que a parte de baixo. Então, é assim que eu vou orientar, tá vendo, os dois lados, pra que fique na mesma altura esse movimento que eu tô fazendo. Olha como fica delicado esses puxadinhos, né, juntinhos assim e esticadinhos dessa maneira, fica parecendo uma conchinha, não sei bem ao certo, mas fica muito delicado. Vocês estão vendo que essa é a quarta cor que o meu marido escolheu para essa mandala, que tem um significado muito bonitinho, muito importante para mim. E eu vou falar um pouco mais das cores agora para vocês, enquanto vocês vão ver nesse movimento, ó, tá vendo? Pinguei ali a primeira na linha, naquela orientação para manter a mesma reta, né? E agora
esse circunferência aqui, essa circunferência eu usei para me dar orientação pro segundo pingo, para poder esticar, mas ele estar na mesma altura, manter a mesma proporção entre um e outro, para que esse elemento, né, não sei como chamar isso aqui, essa conchinha, ela fique uniforme, para que fique uma coisinha bonitinha. Então aí, ó, como no movimento anterior, na conchinha anterior, aliás, eu pinguei a terceira pétalazinha, ó, tá vendo? Terceira fileirinha acima da linha que eu fiz com compasso. E agora eu vou usar essa mesma linha, só que na parte de baixo. Então, vocês estão vendo que o mesmo gabarito, ele me dá diversas possibilidades. Então, não quer dizer que você vai usar o mesmo gabarito, que você vai ter a mesma mandala sempre, o mesmo formato sempre. Você vai desenvolvendo as ideias e as possibilidades que o pontilhismo te oferece. A gente vai pegando o jeito, a ideia vai surgindo com o tempo. As minhas primeiras mandalas, eu usei muitas ideias de mandalas que eu via no Pinterest. Então não foram surgindo assim com tanta facilidade. Não foi algo que eu acordei de um dia para o outro e consegui desenvolver com tanta facilidade. Foi todo um caminho, todo um aprendizado. E tem sido ainda todo um aprendizado. Só que agora eu tô aprendendo junto com vocês. Porque cada mandalinha às vezes é uma maneira diferente que eu emprego a técnica que eu já sei. Então eu sempre vou tentando aprimorar a minha técnica. E quando eu filmo, quando eu faço isso com vocês, é muito legal. Porque eu vou aprendendo junto com vocês. E isso pra mim tem um significado muito, muito maravilhoso. De esparramar conhecimento sempre vai ter um significado muito maravilhoso. Então seguimos aqui com o mesmo movimento agora, com outra cor, um tom mais areia. Então agora sim eu vou voltar a falar das cores e explicar pra vocês o significado que eu dei pra elas no momento que eu tava pintando, já que foi uma pessoa tão especial que escolheu as cores pra essa mandala e que nem foi pra minha banca, não vendi essa mandala, ela tá aqui na minha casa agora, porque realmente ela engloba muitos sentimentos. Então, pra esse tom terroso que vocês estão vendo no centro da mandala e nessas hastes maiores que dão o miolo da florzinha, digamos assim. Esse tom terroso, eu imagino a firmeza, sabe? O nosso pé fincado, porque o fato do meu marido ter escolhido essas cores me fez imaginar, enquanto eu pintava, a referência que essas cores trazia para nós, para o nosso dia a dia, o que eu enxergo nessas cores, o que eu pude enxergar e transmitir nessas cores que eu ia aplicar na mandala, o sentimento que eu tive naquele momento quando ele escolheu cada uma delas. Então esse marrom eu quis representar a nossa caminhada, o nosso pé no chão, o nosso companheirismo que tem sido integral desde que nos conhecemos. Então eu acho que esse tom mais terroso, ele remete a isso, aos nossos pés fincados, aos nossos objetivos que nós temos compartilhados, nossos sonhos, os nossos ideais. Então eu acho que aqui está toda a nossa força nessa cor. Eu acho que demonstra a força da nossa caminhada. Então, esses pés, essa força, essa base, ela já vem acompanhada com essas outras duas cores que ele escolheu, que eu achei muito delicado, na verdade, e bonito, porque o verde e o rosa são cores que representam o chácara do coração, que é o chácara do amor incondicional. Então eu nos vi representado nessas cores, na verdade. Eu como rosa e ele como verde, mas vice-versa, porque não sei se vocês observaram que eu usei o rosa revestido com o verde, e quando eu usei o verde, eu revesti ele com rosa. Fiz a última camada, digamos assim. Eu intercalei as cores, como se realmente representasse o que nós somos, porque temos sim estado ligados sempre, mais uma vez, nas nossas ideias, nos nossos objetivos,
tem sido uma troca muito grande o nosso relacionamento. Então eu nos vi ali conectados a todo momento, com as nossas ideias muito conectadas e muito interligadas. Tem sido muito legal compartilhar uma vida juntos. Então a gente tem aprendido, eu acho, diariamente um com o outro. Então por isso que eu vejo tanta ligação entre nós e por isso que eu quis fazer essas cores interligadas. Mais uma vez eu tô usando o tom terroso, esses dois tons mais claros que eu utilizei para fazer as conchinhas, eu consegui ver a representação de onde nós moramos hoje, porque nós moramos no litoral, né? Moramos no litoral baiano, no Morro de São Paulo, que é uma ilha aqui, Morro de São Paulo é um vilarejo do município de Cairu, que é a ilha aqui, né? A ilha de Tinharé. Então eu vejo a representação de onde justamente nós fincamos esses nossos pés hoje, né? Onde estamos fincados hoje, porque viemos de São Paulo e hoje estamos aqui na Bahia. Tem uma longa caminhada aí que nós já traçamos juntos. Então eu acho que quando eu fiz essas conchinhas eu pensei em representar justo o local que nós moramos hoje. E aí eu vim com essas hastes marrons em volta, que é justamente o que determinei como a nossa força, como a nossa caminhada, que é para representar que hoje estamos fincados nesse lugar. Que hoje, no momento que eu desenvolvi essa mandalinha, essa era a nossa realidade. Então, por isso que eu acho que essa mandala tem um significado tão grande para mim, onde eu consegui enxergar esse significado nessas cores. Quando eu estava fazendo a edição desse vídeo, ele encostou do meu lado e falou que essas cores, ele via ele nessas cores. E isso me emociona muito, porque eu me vejo ali também.
E aqui seguindo, ó, nos movimentos que já conhecemos, pinga e arrasta. Eu tô intercalando as cores aqui agora, mantendo tudo interligado, já que nós temos tudo muito interligado entre eu e ele. Então, tô unindo aqui as cores que representam nossa moradia, né? A nossa localização, que é o litoral. Então, aqui o begezinho que eu vejo como a areia da praia e o azul como o azul do mar, independente se tá um pouco mais claro, gente. Mas acho que a ideia foi captada, né? Então, tô intercalando aqui, ó, onde eu fiz o begezinho, eu tô fazendo uns detalhes em azul, e onde eu fiz azul, eu tô fazendo uns detalhes bege, meio que para trazer a mesma ideia da mandala lá, onde eu misturo rosa com verde. Então vai saindo sempre uma loucura, como eu digo, nunca dá para saber o que vai sair, é sempre uma surpresa. E eu espero que vocês tenham gostado. Estamos chegando nos finalmentes aqui da nossa mandala, nos últimos detalhes. Se gostou, se inscreva no canal, deixa seu comentário, sua opinião, é muito importante, sua crítica também, nesse início do nosso canal. E mais uma vez, se tiverem dúvidas, me perguntem, vou ficar muito feliz em poder ajudar vocês. E aqui tá o resultado final. O fundo escuro, para quem me pergunta, gente, com uma esponjinha mesmo, com a mesma tinta PVA, pinta a parte de trás, que é onde a gente obtém esse fundo escuro, olha, que destaca todas as cores. E fica incrível, ficou incrível o resultado final dessa mandala. Realmente muito especial para mim e ficou linda, muito delicada. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenham acompanhado com facilidade o tutorial. Se inscrevam no canal, compartilhem, tirem suas dúvidas e me deem sugestões, que eu vou adorar interagir com vocês, tá bom? Se cuidem, pratiquem muito e grande beijo, fiquem com Deus.